Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o tempo de todos aqui nesse webinar. Bom, vamos iniciar aqui às 11h03, já deu o nosso tempo. O tema a ser abordado aqui será sobre backup no Azure, tá? Portanto, dúvidas que vocês tiverem, nós teremos 10 minutos no final dessa apresentação para possíveis esclarecimentos e dúvidas que vocês tiverem também, tá? Os microfones estarão fechados para evitar vazamento de áudio. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sandy, eu faço parte aqui do time comercial da Nexer. Quem conduzirá o nosso webinar será o Leandro. Leandro, ele é nosso arquiteto de soluções em nuvem aqui na Nexer. Um ponto importante, pessoal, esse webinar está sendo gravado, tá? Posteriormente, caso vocês tenham interesse em receber essa gravação, no final da apresentação, eu vou deixar os nossos contatos para que assim eu possa enviar o link por e-mail para vocês, ok? Uma outra observação importante, os dados eles estão visíveis, tá? Caso vocês não concordem, eu peço aí a gentileza para vocês não permanecerem na apresentação, ok? Bom, vou passar aqui para o Leandro para a gente iniciar o nosso webinar. Obrigada, Leandro. Perfeito. Obrigado, Sandy. Bom dia a todos aí. Aqueles que eu não conheço ainda também, sejam bem-vindos aí. Vou compartilhar minha tela aqui rapidamente. A gente vai passar por alguns slides, tá? Para a gente esboçar um pouquinho sobre esse tema. E depois, obviamente, a gente vai passar direto lá para o portal do Azure, né? Que é o que importa bastante aí para vocês verem aí na prática como que a gente trabalha com esse serviço chamado aí Azure Backup, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Já Ok, visualizo, Leandro. perfeito, Sandy, obrigado. Bom, apenas me apresentando para quem não me conhece ainda, meu nome é Leandro Castor, faço parte aqui da Nexer desde 2020, tá? Atuo na área de TI aí com suporte e infraestrutura desde 2005, 2006, então já faz mais de 15 anos aí que eu atuo na área, tá? Efetivamente na parte de cloud eu vim no ano de 2020, tá? Também sou instrutor Microsoft oficial aí pela K-Solution e pelo Profissão Cloud. E aqui estão, né, alguns badges aí que eu tenho de certificação Microsoft 365 e Microsoft Azure. Então, alguns não coube aí, mas não tem problema nenhum, tá? O objetivo aqui não é nem muito falar de mim, mas sim do serviço em si, né? Serviço Azure Backup, tá bom? Bom, então deixa eu avançar aqui meu slide aqui. Perfeito. Vamos lá então, tá? Então, por que, né? Por que que a gente deve usar o Azure Backup? Qual a necessidade disso aqui, né? Primeiro a gente tem um desenho, né, de como funciona a estrutura do Azure Backup, tá bom? Então aqui a gente consegue fazer aí backups desde agentes que é instalado em máquinas locais aí do nosso ambiente, né, ambiente on-premises, né? Posso ter lá uma máquina com file server, que eu posso fazer o backup dessa máquina, posso fazer um backup de máquinas virtuais que estão rodando ali dentro de Hyper-V ou VMware. Vou chegar um pouquinho mais no detalhe um pouco mais para frente, tá bom? Tem uma pergunta relacionada sobre isso. Quais são os workloads que a gente consegue aí proteger com o Azure Backup, né? Então, e aqui do lado direito tem aqui a outra parte, né, do que a gente pode fazer de backup aí, já utilizando aí workloads que estão rodando dentro da plataforma Azure, né? Serviços que já estão lá nativamente, que pode ser máquinas virtuais, pode ser o storage, pode ser banco de dados rodando dentro de máquina virtual lá dentro do Azure, né? Então, aqui é um desenho aí simplificando, né, todo esse cenário que a gente pode ter dentro utilizando o serviço Azure Backup, tá bom? Bom, primeiro item aqui importante, né? Eu coloquei alguns principais aí, existe outros, tá? Em relação ao porquê que a gente deve utilizar um Azure Backup, né? Primeiro deles é o dimensionamento, né? O dimensionamento dele, ele é ilimitado, tá bom? E o que quer dizer isso? Eu não preciso me preocupar
Se, por exemplo, hoje eu tenho lá uma carga de, por exemplo, 500 gigas de dados sendo backupeado do meu ambiente, só que eu tenho uma previsão aí de subir isso para 3 teras daqui 2 meses. Eu não preciso me preocupar ou informar a Microsoft que, ó, daqui 3 meses minha carga vai ser de 3 teras, não vai ser mais 500 gigas. É elástico, tá? Eu posso ir jogando e jogando e jogando, e isso vai aumentando ali o meu ambiente. Com isso, é por isso que é muito legal utilizar o Azure Backup. Eu não preciso me preocupar em precisar comprar mais espaço, né? Não preciso lá, Microsoft, eu preciso comprar mais espaço, me faz aí o valor tal. Não preciso, isso é elástico. Conforme eu vou adicionando os dados lá, ele vai aumentando esse storage automaticamente, tá bom? A transferência também é ilimitada, né, de dados. Eu posso transferir, isso vai de encontro com a quantidade de dados, né? Se eu tenho 500 gigas, depois eu tenho 3 teras, então, ilimitadamente, aí eu posso crescer o meu volume de dados que está sendo backupeado por esse serviço, tá bom? Outra coisa importante, né, e muito um tema bem legal aqui de se falar, é a replicação automática desses dados que estão sendo backupeados, tá? Eu tenho flexibilidade e escolher como que vai ser essa replicação. Por padrão, eu preciso escolher um tipo de replicação do meu backup, né? Imagine o cenário. Você tem um backup local aí do seu ambiente on-premises, por exemplo, e você está fazendo um backup aí de um file server, sei lá, de uma máquina aí, alguma coisa assim. Esse backup ele está indo ou para um storage externo, ou muitas das vezes que é totalmente errado, o cara está fazendo o backup para dentro da mesma máquina. Isso não é backup, porque se a máquina morrer, eu perdi o backup, tá? Mas acontece muito e é super normal. O que eu posso ter é um disco externo atachado nessa máquina, obviamente, um storage externo ali atachado, e aí os backups sendo feitos nesse storage externo. Legal, faz sentido, tá? Então aqui, no caso do on-premises, eu estou replicando só para esse local. Eu posso daquele storage externo pegar, criar um script ali, pegar aqueles dados que estão backupados e jogar para um outro storage, jogar para um outro local, jogar para uma outra máquina. Legal, estou replicando isso em diversos locais ali, de repente, dentro do ambiente on-premises, garantindo ali a resiliência, né, e segurança desses dados backupados, tá? Muito legal. Dentro do Azure, né, dentro desse Azure Backup, a gente, por padrão, a gente precisa também escolher essa forma de redundância, né? Então, existem 3 formas, tá? Existe a LRS, existe a ZRS e existe a GRS, tá? Esses são conceitos de cloud, tá? Eu não vou entrar muito no mérito do detalhe desses conceitos, mas basicamente o GRS, que é o último que eu falei, é o mais caro de todos, tá? Que é o quê? Eu vou ter dados do meu backup, que estão sendo backupeados redundantemente dentro da minha região, dentro do meu data center local, onde está provisionado o meu cofre, e vou ter mais 3 cópias ali que são enviadas para uma outra região do Azure, a região par da onde está backupeado da onde está provisionado aquele backup, tá? Da onde está provisionado aquele cofre de backup. Então, com isso eu tenho redundância dos meus dados. Se eu, por acaso, na minha região, o meu data center sofreu uma falha, o meu serviço sofreu uma falha, ainda assim eu tenho backup, né, redundante numa outra região do Azure. Geograficamente, no caso, quando a gente fala do Brasil, a região par do Brasil hoje, por padrão, ela está fora do continente brasileiro, fora do continente da América, tá? Ele está indo, na verdade, para a América do Norte, lá nos Estados Unidos. Então, eu vou pegar, por exemplo, eu escolhi a GRS, então eu vou backupear. Os dados vão ficar ali redundantes dentro do meu data center local, na minha região Brasil, e vai pegar 3 cópias do meu backup e vai jogar lá para Central US, lá nos Estados Unidos, tá? Por isso que é mais caro, tá? Eu tô tendo uma redundância ali para uma outra região fora do meu continente, né? Por isso que é mais caro, tá? Mas, claro, é mais seguro. Eu tenho mais segurança, mais resiliência nos meus dados. Mas aí a gente pode entrar num outro conceito que é o quê? Nem todas as empresas podem ter os seus dados armazenados fora do Brasil, tá?
Aí, nesse caso, o que a gente indica? Eu não posso ter os meus dados armazenados fora do Brasil, né? Mas eu preciso ter pelo menos uma resiliência, uma redundância no meu backup. Eu não posso ter ali meu backup somente no meu data center local, porque se eu tenho uma perda no meu data center local, ali uma falha, eu não consigo restaurar isso, porque vai estar fora do ar, tá? Então a gente indica trabalhar com o quê? Com a ZRS, que é a zona redundante, que é o quê? Dentro de uma região, quando a gente fala região, por exemplo, Brasil, a gente tem 3 data centers, tem mais no mínimo 3 data centers para ele ser altamente disponível, né? Então, na hora que eu provisiono o serviço, o cofre de backup, ele vai estar dentro de um data center desses dentro da região que eu provisionei. E ali, quando eu escolho ZRS para replicação dos dados, ele vai pegar esses dados e vai replicar entre todos os data centers daquela região. Então, ele não vai ficar localmente somente aonde o meu serviço está provisionado. Tá? Ele vai replicar ali o backup também com os outros data centers. Com isso, eu tenho uma resiliência e uma segurança maior dos meus dados, né, que estão sendo ali backupeados dentro da mesma região. Então, se eu perder aquele data center, se der uma falha pontual ali naquele data center, ainda assim eu consigo recuperar os meus dados, porque eles estão ali dentro dos outros data centers dentro da mesma região, tá bom? Então, isso é muito legal. E aí tem o LRS, que é o mais barato de todos, que eu preciso garantir sim um backup, é necessário ter um backup, porém eu não posso aumentar o meu custo nisso, né? Não posso ter muito custo. Então a gente escolhe ali a LRS, que é o quê? Somente no data center local, né, onde está aprovisionado o meu serviço, ele vai pegar esses backups e vai fazer a redundância ali dentro dos racks, ali dentro daquele data center. Então vai pegar uma cópia, vai jogar num rack, vai pegar outra cópia, vai jogar no outro rack, pegar outra cópia e outro rack. Então com isso eu tenho a redundância dentro do mesmo data center, tá bom? E aí, um outro tema também legal, né, um outro importante, uma coisa importante, é o quê? O backup, eles são consistentes com aplicativos, transmissão e armazenamento seguro. O que quer dizer isso? Por exemplo, quando eu faço um backup, né, vamos falar aqui que é mais fácil, uma aplicação. Uma aplicação está rodando, e geralmente, quando está tendo transações ali naquela aplicação, está tendo leitura e escrita, né? Algumas aplicações armazenam alguns dados na memória, tá? Então, o backup, aqui nesse caso, aqui, consistentes com aplicativos, quer dizer isso. Ele vai pegar tudo que está ali, mesmo aquilo que está na memória naquele momento, né? E vai fazer o backup. Com isso, qual que é a nossa garantia? É de que no momento que a gente for precisar, de repente, restaurar essa máquina virtual, eu vou ter um mínimo de esforço de precisar reconfigurar alguma coisa ou trazer alguma informação ali que no momento estava sendo transicionada ali pela aplicação, porque ficou perdida. Eu vou ter um mínimo de esforço disso, tá? Porque ele já vai pegar aquilo que está em memória também e trazer ali como backup, tá bom? Outra coisa importante é que não há limites de períodos, né? Não tem um período máximo ali que você pode manter aquele dado ali como um backup. Você configura a sua regra, se você quiser manter 10 anos lá de retenção, você mantém 10 anos. Se você quiser colocar 20 anos, você mantém 20 anos. Então tudo vai depender da governança e da sua organização, né? Que você precisa ali de governança para que aquele dado fique ali mantido e seguro por determinado X de tempos ali para atender a necessidade de governança da sua organização, tá bom? Vamos aqui para o próximo slide, né? Então, aqui é uma das perguntas que eu trouxe ali dentro daquele invite que foi enviado para vocês, tá? Migrei meu servidor para a nuvem, minha máquina virtual. Preciso fazer backup? Isso é uma dúvida que muitos clientes trazem, muitos clientes ainda têm essa dúvida, mesmo depois de algum tempo já estando trabalhando com nuvem, ainda trazem esse tipo de dúvida, tá? Então eu quero trazer esse outro componente. A primeira resposta, né? Sim, você é responsável por fazer backup dessa máquina, tá? E por que disso? E aí eu quero trazer esse slide aqui, esse gráfico aqui, não é um gráfico, não, uma telinha aqui, onde mostra
como que a Microsoft trabalha junto ao seu cliente final, junto ao seu parceiro ali de cliente, né, o seu cliente. Então, o que é verde aqui, você gerencia. O que quer dizer você gerencia? Nós, como cliente final, que temos o serviço lá de backup ou algum serviço rodando dentro da nuvem, é nós que gerenciamos. O que está em azul é o provedor que gerencia, ele que é responsável por essa parte do que está rodando lá na nuvem, tá? Então, nós temos aqui três bases principais, que é muito falada, e uma outra que acredito que todos devem conhecer, tá? Essa aqui é o ambiente on-premise, né? No local. Então, nada é tratado isso aqui como se fosse uma nuvem privada, tá? Então, vejam que está tudo verdinho. Então, na nuvem privada, no data center local, isso tudo, toda a parte da arquitetura, até entregar os dados finais para o usuário acessar, tudo é gerenciado pelo próprio cliente, pelo próprio empresa, organização, ela que é responsável por tudo, tá? E aí, quando a gente vai para o modelo de nuvem, esses aqui são os principais, os três principais, tá? Tem algumas derivações que surgem aí a partir desses daqui, mas esses daqui são os três principais, são os três principais conceitos aí de nuvem, tá? O último aqui, começando da direita, é software como serviço, tá? Software as a service, tá? Então, isso aqui é o quê? Tudo que está aqui de azul, vejam que é uma camada bem grande, né? Desde aplicativos, runtime, sistema operacional, máquina virtual, computação, rede e armazenamento. É gerenciado pela Microsoft. Tudo que está em azul. E o que está verde é a única coisa que o cliente final gerencia. Qual modelo geralmente se enquadra nisso aqui? Microsoft 365, tá? Quando você contrata uma licença do Microsoft 365, Exchange Online, o Teams, esse tipo de serviço, ele está enquadrado aqui nesse pilar, tá bom? Por quê? Porque você só vai gerenciar o acesso ali ao seu Exchange Online, vai criar o usuário e os dados que estão lá dentro. É sua responsabilidade como assinante daquele serviço, tá? Quando a gente vem para outra opção aqui, que é plataforma como serviço, que chama PaaS, né? Plataforma as a Service, é o que? É um modelo chamado, que geralmente, se vocês já devem ter ouvido falar, que é o chamado aplicação sem servidores, tá? Sem servidores, por quê? Porque você, como cliente final, utilizando o serviço, não precisa gerenciar o servidor. Não precisa atualizar o servidor, não precisa reiniciar, não precisa fazer nada no servidor, porque é uma responsabilidade que está aqui, ó, máquina virtual e sistema operacional, responsabilidade do provedor de nuvem, tá? Então, toda essa camada daqui para cá é tudo provedor de nuvem aqui que vai tratar. E aí, no caso aqui, qual que é um serviço bem conhecido também que entra aqui? Tem alguns, né? Então, por exemplo, tem o App Service. O App Service é um serviço sem servidor, né? Apesar de que quando a gente vai provisionar, a gente precisar escolher qual que é o tier, qual que é a camada de servidor que vai sustentar a minha aplicação, né? Sendo um tier que vai ter 3 GB de memória, tanto de storage, tanto de vCPU. Eu preciso selecionar isso, mas eu não gerencio o sistema operacional e nem aquele servidor. Tá? Eu preciso escolher isso porque é onde vai sustentar a minha aplicação. O que é a minha responsabilidade como cliente, como customer, né? O que eu gerencio? Essas duas partinhas verdes, que aí são os aplicativos, ou seja, o código da minha aplicação que eu vou colocar, né, nesse App Services e os dados e acesso a essa minha aplicação, tá? O restante é tudo a Microsoft, tá? E aí temos a outra opção que é a infraestrutura como serviço. Infrastructure as a Service, tá? Que é o quê? E aqui que entra. Por que eu passei por todos esses pilares? Para quem não conhecia, ter pelo menos uma noção do que é, se alguma vez já ouviu falar nesses nomes, tem uma noção ali do que é cada um, para que ele serve. É muito mais a fundo, mas eu só estou dando uma superficial aqui para que vocês tenham uma noção, tá bom? No modelo de IaaS, né? O verdinho aqui, até aqui a gente gerencia, a gente como cliente. E a Microsoft vai gerenciar essa parte azulzinha, essas três camadas aqui,
tá? Que envolve aí o armazenamento, né? O armazenamento aqui é a parte física de armazenamento, a parte de rede, a parte física de rede e a parte de computação. Que parte que é essa de computação? O host responsável por ter as máquinas virtuais que a gente vai criar no portal do Azure, tá? Ah, tem um host por detrás que sustenta tudo isso? Como que é isso? É igual um ambiente on-premise, só que, lógico, muito mais robusto, né? Então lá vai ter um host físico, um servidor de grande porte, que vai ter um hypervisor lá, um Hyper-V rodando lá dentro, que é um emulador, né, de uma máquina virtual, e lá dentro você vai criar as máquinas virtuais. Então, o host que está aqui representado por computação, host físico, quem gerencia até essa camada é a Microsoft, daqui para baixo. E aí a gente, como cliente, a gente passa a ser responsável pela máquina virtual que a gente cria, pelo sistema da máquina virtual, pelo runtime, pelos aplicativos que a gente coloca, pelos dados e pelo acesso a esta máquina virtual, tá? E é aqui que entra a questão da resposta sim. Migrei meu servidor para a nuvem, minha virtual machine. Preciso fazer backup? Sim. Por quê? E a máquina virtual é sua total responsabilidade, bem como os dados que estão dentro dela, tá? Se eu tenho, por exemplo, eu subi uma máquina virtual e eu precisei desligar para fazer uma manutenção, legal. Na hora que eu fui subir a máquina virtual, crashou o disco, não está subindo mais. Vou ligar para a Microsoft para resolver. Não tem muito o que fazer, tá? A Microsoft vai falar, cara, você vai ter que restaurar seus dados aí nesse disco, né? Ou vai ter que criar uma máquina virtual do zero e subir tudo de novo. Eles não têm como ter os seus dados que você criou nessa máquina virtual, tá bom? Então, é nossa responsabilidade. Crashou o disco, deu um crash no disco, não está iniciando, eu preciso ter sim um backup dessa máquina para que eu possa restaurar essa máquina aí do ponto ali que ela estava, né? Ou do ponto mais recente ali que ela estava. E aí continuar a minha operação dentro do meu ambiente, tá bom? Tranquilo. Vamos lá para o próximo. Tá acabando já, tá, pessoal? Fiquem tranquilos que a gente já vai para o portal ali e mostrar ali como que isso funciona, tá? Bom, outra dúvida importante: os backups são criptografados? Sim, tudo é criptografado por padrão, tá bom? Então, dentro do Azure, os dados, tanto em trânsito, né, eles são criptografados, protegidos por HTTPS, tá bom? Então, você tem uma máquina virtual lá, criou um backup dessa máquina. Quando esses dados, quando iniciar o backup dessa máquina, os dados vão ser trafegados por HTTPS, uma conexão segura, e não vai sair para a internet padrão. Vai estar transitando esses dados por dentro do backbone da Microsoft, tá? Então é seguro, é um local seguro, controlado, né? Somente dados ali que estão indo de um lado para o outro ali dentro do backbone da Microsoft é que vai transitar ali dentro, tá bom? Não é a internet comum como a gente está acessando aqui a internet, o browser agora nesse momento e vendo alguma notícia, alguma coisa assim. Não, não é por ali que passa, é por dentro da rede Microsoft ali, totalmente segura, tá bom? Outra coisa também importante é que uma vez que ele foi transportado para o cofre, como esses dados ficam lá? Lá também fica seguro, é criptografado esses dados lá. No momento de levar esses dados, eu posso usar uma chave de criptografia da minha organização, posso gerar uma chave, ou sou obrigado a usar a chave que a Microsoft cria ali automaticamente? Tem as duas possibilidades, tá? Você pode tanto usar a chave que já é gerada pelo cofre, automaticamente, gerar a chave, usar a chave que é gerenciada pela Microsoft. Isso não quer dizer que a Microsoft vai usar essa chave para abrir seus dados, tá? Que estão sendo ali backupeados, tá bom? Mas ela é responsável pela chave. Então, no momento que faz o backup, para restaurar esse backup, ele necessita dessa chave. Então, é onde ele vai ser utilizado essa chave para abrir o backup e restaurar o seu dado lá necessário no seu ambiente. Existe a possibilidade de você poder gerenciar a sua própria chave também, tá? Como funciona isso? A gente cria uma chave de gerenciamento, uma chave, uma key,
e armazena ela dentro do Key Vault, tá bom? Que é um serviço de armazenamento de chaves ali seguro também dentro do Azure. E aí dá permissão, existem algumas configurações que precisa ser feita lá no cofre, né? No Recovery Service Vault. E aí traz essa chave como ela sendo responsável pela criptografia dos dados ali que está sendo backupeado para aquele cofre, que é de minha gerência, tá bom? Então existem essas duas possibilidades. Se a empresa, se a organização existe uma governança, não, eu não posso usar a chave de terceiro, eu preciso gerenciar as minhas próprias chaves. Então aí eu uso o modelo de criar a própria chave, armazenar ela dentro do Key Vault e usar essa chave para poder fazer os backups aí do ambiente, tá bom? Outra coisa, como eu disse no início, né, a gente dá para, existe a possibilidade de se fazer, como a gente viu naquele slide, existe a possibilidade de fazer backup tanto de ambiente on-premises, dos meus workloads que estão rodando ali no ambiente on-premise, ou dos workloads ali das cargas de trabalhos que estão rodando dentro do Azure, lá dentro da plataforma do Azure, tá? Quando a gente vai trabalhar com o ambiente on-premise, a gente utiliza um agente chamado Mars, tá? Existe um outro também, que é um servidor mais robusto, tá bom? Mas basicamente os dois faz backup de ambiente on-premise. No momento que a gente vai fazer do online, ali da plataforma do Azure, ele também instala um agente na maquininha, mas isso é automaticamente. No caso do on-premise, a gente precisa fazer isso manualmente. Baixa-se o agente ali no portal, existem algumas configurações e configura lá na máquina que a gente quer fazer o backup, tá? E os dados, como que é transferido esses dados? Esses dados também é transferidos aí automaticamente via HTTPS, tá? Criptografado da máquina ali que está sendo backupeada para a plataforma do Azure, tá bom? Totalmente criptografado. E como que é feita essa criptografia? No momento que a gente vai instalar e configurar, eu tenho um ambiente de simulado aqui, um simulado aqui que eu montei, justamente só para mostrar um file server, como seria ali um backup do file server, como que a gente restaura esses dados, tá? Então é mais ou menos esse cenário aqui que eu estou falando. É, no momento que a gente vai instalar o agente, ele tem um momento lá que ele fala para a gente gerar uma senha da criptografia. Essa senha só quem está instalando tem acesso, a Microsoft não tem acesso, né? E toda vez que eu preciso fazer por exemplo, toda vez não, essa senha que é responsável por fazer a criptografia. E aí, por exemplo, imagine o cenário que você tem um file server no seu ambiente on-premise. Você instalou esse agente, instalou, fez a configuração. Todo dia está mandando dados lá do seu file server lá para o backup. Legal, está armazenando tudo. Em determinado dia você sofreu um ransomware, uma invasão nessa máquina aí, criptografou tudo os seus dados ali e você perdeu a máquina. Beleza. Deleta a máquina do ambiente, remove a máquina, formata ela, se for o caso, inicia do zero, configura tudo e reinstala o agente. No momento que você for reinstalar e você for linkar a sua máquina nova que foi criada com o backup do Azure que você tinha feito da máquina anterior para restaurar esses dados, ele vai te solicitar aquela chave da senha de criptografia. Essa senha ela é exclusivamente de vocês quando faz a instalação e não pode perder essa senha em hipótese alguma, porque a Microsoft não tem acesso a essa chave, essa senha que é criada. Então vocês têm que tirar ela daquele servidor e colocar em um outro local, se for o caso, 2, 3 cópias, em um local seguro, tá? Por quê? Se vocês perderem essa chave, a recuperação desses dados para esse novo servidor não vai ocorrer, tá? Porque ele não vai ter a senha de descriptografia, né, para poder descriptografar esses dados que forem enviados lá para a plataforma do Azure. E aí o seu backup está perdido. E aí você tem um grande problema no ambiente. Então, a gente sempre, quando a gente tem esses projetos com os clientes, para iniciar um projeto de backup de ambiente on-premise, ali de servidor, file server, a gente sempre orienta, sempre traz essas informações. Depois, na documentação que é enviada no fechamento do projeto, a gente informa, né, novamente e cita esse ponto que é muito importante. A chave gerada, guarda em local seguro. Guarde em local seguro, não guarde no mesmo servidor, tá bom? Isso é super importante, tá bom? E aí, última pergunta aqui para a gente ir lá direto para a plataforma, tá? Para a gente ir direto lá para o ambiente que eu tenho aqui montado.
Posso fazer backup de quais cargas e trabalhos usando o Azure Backup? Então, você pode fazer backup no ambiente local, backup de arquivos, backup de pastas, estados de sistemas, de máquinas virtuais rodando dentro do Hyper-V ou VMware, tá? E outros tipos de cargas locais, tá? Esse é um ponto. Outro ponto, VMs do Azure, né, propriamente dito, isso é nativo lá, a gente já consegue fazer isso nativamente, tanto VM Windows quanto VMs Linux. E o legal disso aqui, pessoal, vou demonstrar para vocês aqui no caso, quando a gente faz o backup de máquinas do Azure, existem duas possibilidades, né? Vamos supor que alguém foi lá e deletou a máquina virtual. A máquina está sendo backupada, alguém foi lá e deletou a máquina virtual por algum motivo, sei lá. Achou que era para deletar, deletou tudo. Legal. A gente tendo o backup dela, a gente consegue restaurar ela facilmente ali com alguns cliques. Legal. Agora um outro cenário. Vamos supor que a máquina está funcionando, está sendo backupada, alguém foi lá e excluiu um arquivo, era um web service, alguém excluiu o index, sei lá, da sua página web lá, excluiu os arquivos da aplicação, e aí você precisa, ao invés de você restaurar a máquina inteira, né, você restaura só esses arquivos. Existe a possibilidade que é o quê? Eu quero só restaurar os files. Você monta, ele te dá um script todo, você tem um cenário, eu vou demonstrar isso para vocês, ele vai montar um HD, um storage ali temporário no seu ambiente, dentro da máquina, e vai te dar todas as pastas ali do sistema operacional, tudo que está backupeado, você escolhe o que você quer trazer de volta, seleciona e copia lá de volta para dentro do servidor. Depois desmonta lá e segue a vida ali com o servidor funcionando novamente, tá? Dá para fazer também backups somente dos discos gerenciados, tá? Eu não quero fazer backup da máquina, eu quero fazer só dos discos. Legal. Vai lá e seleciona a opção lá dos discos, só quero fazer backup dos discos. Compartilhamento de arquivos do Azure, que é o file share, ou storage file share, tá? Dá para fazer também, montei um file share lá dentro do Azure, e agora eu preciso, por quê? Mais uma vez, não é porque o file share está na nuvem, né, que eu não preciso fazer backup. Isso daqui também vai de encontro lá com a pergunta lá, migrei meu servidor para a nuvem, preciso fazer backup? Aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Todos os dados que estão dentro daquele storage é nossa responsabilidade como cliente, né? Estou consumindo o serviço, é minha responsabilidade ter backup daqueles dados. Tá? É claro que estando na nuvem vai estar muito mais seguro, mas quem vai dar o acesso àqueles dados sou eu. Se algo estiver configurado errado, algum intruso pode acessar indevidamente, deletar. Se eu estou dando mais permissão do que necessário para os meus usuários internos, alguém pode ter acesso além do que precisava e fazer uma coisa errada, né? Então, tem várias situações que a gente precisa tomar como ações internas para mitigar o máximo de problema, né, que pode acontecer de deleção de dados ou alguma coisa ali dentro do nosso ambiente, tá? Posso fazer backup de SQL Server rodando dentro de máquina virtual do Azure, tá? Super normal, a gente tem ambientes assim de clientes. Banco de dados do SAP HANA. Não sei se tem algum cliente nosso que usa SAP HANA, acredito que não. Espero que todos utilizem Dynamics 365, tá? Mas se alguém estiver utilizando, também é possível fazer, tá bom? Backup do SAP HANA, que está rodando dentro de uma máquina virtual no Azure. Backup de banco de dados para Postgre, também é possível já fazer isso, tá bom? E blobs do Azure, também é possível fazer backup dos blobs do Azure. Tenho lá os containers blobs criados e eu posso fazer um backup daqueles blobs, daqueles containers que são criados. Existe mais uma opção aqui que dá para fazer backup, eu não coloquei aqui, porque ela ainda está em preview, tá? Que é do AKS, né? Que é o Azure Kubernetes. Então a gente já consegue também estar em preview. E feature em preview são aquelas que ainda estão em teste. Alguns dos clientes somente recebem preview para testar, para ver se está funcional. Algumas coisas ainda pode alterar até a visualização geral. Então a gente geralmente não costuma colocar e não é recomendado colocar essas features em preview para trabalhar com ambiente em produção. Tá? É justamente para testar ali as funcionalidades e ver se tem algum bug para que eles possam corrigir antes da disponibilidade geral.
tá bom? Beleza, então vamos lá. Vou demonstrar aqui agora algumas coisas aqui legais, tá? Dentro do portal do Azure. Deixa eu encerrar aqui a apresentação. Já estou aqui no meu portal, tá? Vamos lá. Bom, primeira coisa, pessoal, eu tenho aqui, ó, máquinas virtuais. Eu tô olhando aqui para outra tela, tá? Mas eu tô aqui com vocês aqui, eu tô com 2 monitores, tá bom? O monitor que eu tô aqui compartilhando é esse segundo monitor. Então eu tenho aqui, ó, algumas máquinas rodando, tá bom? No meu ambiente. A gente vai simular com essa máquina aqui e essa daqui. Essa aqui é um file share, file server, né? Simulando um file server no ambiente on-premise, tá bom? E essa outra aqui, VM02, é como se fosse uma máquina web, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o IP dela. Se eu abrir aqui no browser, a gente vai ver que é uma máquina web, tá? Eu criei aí para esse webinar específico, para a gente poder visualizar aí como que isso funciona, tá? Então, vamos lá. Dentro do Azure, você depende exclusivamente de um cara chamado Recovery Service Vault, tá? O Recovery Service Vault é o nosso cofre de backup, tá? A gente existe duas opções. A gente pode criar direto o cofre de backup e depois criar as opções, tá? Ou de ir direto por um outro serviço que foi disponibilizado desde o ano passado pela Microsoft, que ali centraliza todos os nossos cofres existentes ali dentro de uma assinatura ou de outra assinatura que eu tenho acesso, e eu consigo também fazer tudo por lá, tá? A maneira clássica de fazer é vir criando o Recovery Service Vault e fazendo ali as atribuições necessárias, tá? E como que é a visualização antiga aqui que a gente tinha? Aqui é um pouco mais restrito, né? A gente tem aqui uma opção Backup Items. E aqui a gente tem Azure Virtual Machine, quantas máquinas estão sendo backupadas, e tem aqui Azure Backup Agent, né? Que eu tenho aqui uma máquina sendo backupada, que quer dizer o quê? Aquele file server ali representando como se fosse um ambiente on-premises, tá bom? Eu poderia vir por aqui, eu tenho aqui as duas máquinas, que na verdade aqui tá representando outras máquinas aqui, VM01 e VM11, legal. E eu tenho aqui o Backup Agent, que representa ali a unidade Z de uma máquina virtual, tá? Eu não vou ir por aqui, porque eu quero mostrar pelo Backup Center, que é muito mais legal, tá bom? A visualização. Deixa eu ir aqui pelo Backup Center, que é esse aqui, ó. Aqui no Backup Center, a gente tem tudo centralizado aqui numa central única de acesso, tá? Onde aqui eu consigo criar o Vault, que é aquele Recovery Service Vault, e aí aqui vem uma novidade. A gente tem um outro modelo aqui, que é mais novo, tá? Que é o Backup Vault, e a gente tem o anterior, que é o Recovery Service Vault. Tudo vai depender do que você quer fazer backup, né? Eu preciso fazer backup das minhas máquinas virtuais do Azure. Então você tem que criar um Recovery Service Vault. Aqui tá todos os itens que dependem do Recovery Service Vault, tá? Ah, eu quero fazer backup de um blob, do Azure Blob. Aí você não pode partir por esse. Você tem que ir para esse cara aqui. Criar um Vault, que aí você vai conseguir criar ali backup para o seu Blob, né? Para o seu Azure Blob. E também para o Postgre e o Kubernetes que eu falei aqui que está em preview, além do disco. Posso ter os dois? Claro, super tranquilo e super utilizado em ambientes, tá? Eu posso ter os dois, posso ter em outras assinaturas também e centralizar tudo aqui, tá? Não tem problema nenhum. Uma vez que eu tenho acesso a outras assinaturas que têm os cofres criados, eu consigo visualizar eles por aqui, tá bom? Então aqui, ó, olha que legal. Deixa eu trazer para cá um pouquinho. Eu tenho aqui, ó, Data Source. Eu posso selecionar aqui Azure Virtual Machines, tenho 4. SQL na VM, não tenho nada. File, né, Azure File, não tenho nada. SAP HANA, não tenho nada. Disco, tem um disco sendo backupeado, legal.
Olha lá, eu clico nele, eu consigo chegar no disco aqui, qual que é o disco, quando que ele foi feito o último backup, a duração de backup, tá? Se eu clicar nele aqui, ele vai me trazer mais algumas outras informações referente a esse disco, referente a este backup, tá? Tenho aqui o blob, tenho 2 blobs aqui sendo backupeados, ó. Tudo isso centralizado. Vejam que estão em vaults diferentes, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, esse aqui, eu tenho aqui a última, quando ele iniciou a última vez, tá? Duração do backup e assim por diante. Que mais de legal que eu tenho nessa tela? Aqui são os vaults, que eu posso selecionar tudo, eu tenho acesso centralizado, né? O tipo aí de scheduling que foi feito. Ah, o restore. Deixa eu ver se tem algum de restore. Vamos ver aqui na página central. Cadê? Ali ele não traz. É, porque eu não tive nenhum restore ali do blob. Legal. Postgre, também não tenho nada. E o AKS também não tenho nada. Tá? Legal. Aí aqui nós temos, ó. Primeiro, política, tá? É onde eu posso criar as políticas para o meu ambiente. Ah, quero criar uma política para virtual machine. Legal. Eu vou selecionar qual vault eu vou criar isso, né? Vou selecionar isso aqui, vou dar um select, por exemplo, vou dar um continuar. E aí eu tenho o standard e tenho aqui o aprimorado, né? Qual que é a diferença dos dois? Basicamente, no standard, eu consigo fazer um backup por dia. No aprimorado, eu consigo fazer até 5 backups por dia, ali em períodos diferentes dessa máquina aqui, tá? Esse é a principal diferença entre as duas opções. E aí eu escolho aqui, ó, frequência, se vai ser diário, se vai ser semanal, quais os dias aqui do meu backup, se for semanal, se for diário, qual que é o horário que ele vai rodar. Obviamente, não esqueçam sempre de alterar aqui o time zone, né? O time zone Brasil ou outro aí, se vocês estiverem fora do Brasil, no caso. Retenção dos instantâneos, tá? Por dia aqui, no máximo posso ter 5, tá? E aí, aqui a retenção padrão é de 180 dias, eu posso diminuir ou aumentar. Posso ter retenção aí semanal, tá? Eu escolho aqui por quanto período, qual que é o período. Retenção mensal, eu escolho aí segundo, primeiro dia do domingo, do mês, por quantos meses, quantas semanas. Retenção aqui anual, 10 anos, 20 anos. Ah, quero reter por 99 anos o meu backup. Tá bom, não tem problema nenhum, tá? Lembrando que vocês vão pagar por esse armazenamento, né? Pelo armazenamento ali no período que, enquanto ele estiver sendo armazenado, ocupando storage, você vai estar sendo cobrado por esse dado, tá? Isso é a política. E aqui tem uma parte de restore. Olha que legal. Eu escolho aqui o que eu quero trabalhar de restore. Quero trabalhar a máquina virtual. Antes disso, deixa eu acessar uma máquina virtual aqui só para vocês verem ali uma questão, tá? Que eu falei para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui uma máquina virtual. Cadê? VM02. Deixa eu pegar o IP dela aqui. Deixa eu acessar ela aqui. E a gente vai ver ali na prática ali como que funciona um restore de file, só dos arquivos. Deixa eu só confirmar aqui se essa máquina está sendo backupeada, né? Senão eu excluo o dado e ela não tem dado para restaurar. Ixi, a VM02 não tá? Acho que eu removi sem querer essa máquina. Bom, mas enfim. Então vamos fazer o seguinte. Então deixa eu pegar outra máquina aqui. Pegar essa Windows 11 mesmo. Pegar o Windows 11. Tomara que tenha algum dado, né?
dentro dela. Eu não me lembro se eu deixei algum dado ali para poder excluir, vocês verem ali o que eu poderia restaurar. Se for o caso, eu só simulo com vocês para vocês verem, tá bom? Como é simples, como não é um bicho de 7 cabeças, né? E muito útil aí dentro do ambiente, tá? Vamos lá. Legal. Ó, temos aqui nessa máquina aqui, esses dados aqui que estão na área de trabalho, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Deixa eu confirmar aqui. Legal. Tá. Eu vou excluir esses dados aqui, ó. Essas duas pastinhas, ó. Configuração de VPN. Vou dar um Shift Del. Legal. Excluir, tá? Como que eu faço para restaurar, se eu precisar? Quero restaurar só aqueles dois arquivos lá que foi excluído. Eu venho aqui no meu Backup Center, venho aqui em Restore, Azure Virtual Machine, seleciono qual que é a máquina? Windows VM 11. Seleciono ela, dou um Select. Legal. Vou dar um Avançar. Vou escolher aqui qual que eu quero o tempo. Colocar aqui de hoje, mais recente. Veja que eu tenho outros, tá? Acho que eu escolhi a opção errada. Restore disco. Não, aqui é para restaurar a máquina. Não é esse que eu quero, não. Peraí. Restore. Aqui. Azure Files, não. Tá. O caso aqui do disco, ele só vai vir pelo Recover Service Vault. Ele não está disponível lá no Backup Center, tá? No caso da máquina virtual. Se eu precisar restaurar só dados, eu preciso vir por aqui, tá? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Vou escolher o cofre. Pelo Backup Center não é possível. Backup Items. E vou clicar em Virtual Machine. E aí eu vou clicar aqui na minha máquina virtual. Eu quero View Details. Eu tenho aqui, ó, Restore VM e File Recover. Vou clicar em File Recover. Vou clicar em Select, que é o tempo ali dos backups dele. Vou escolher aqui essa aplicação consistente. Legal. Ok. E aqui, ó, ele tem um download de um script. Tá vendo? Eu vou fazer o download desse script aqui na minha máquina e vou copiar lá para dentro daquela máquina virtual lá. Tá? Isso não demora, é rápido. Deixa eu só aproveitar aqui enquanto ele faz aqui. O Alex levantou a mão. Quer perguntar alguma coisa aí, Alex? Fica à vontade. Ah, sim. Referente à VM customizada, digamos assim que eu peguei uma VM que estava no meu ambiente local e subi para a nuvem, certo? Para Uhum. colocar ele no backup, eu preciso fazer alguma instalação de algum agente ou o Azure consegue identificar e fazer essa instalação? Tem que ter Tá, alguma ação? tá. Você tinha uma máquina local, Isso, você aí eu provos... subi. Isso, eu subi lá para o Azure, certo? Uhum, Porque assim, como a gente pega a imagem do Azure, eu sei que ele já faz de forma automática a instalação do agente e tudo, né? Quando a gente vai escolher para fazer o backup da VM. uhum. Agora, quando é uma VM que eu praticamente subi de forma manual, não selecionei imagem nenhuma, simplesmente peguei do ambiente local e subi. Eu preciso fazer alguma ação manual para instalar algum agente dentro da minha máquina? Sim, na verdade, sim. Na verdade, assim, até antes de subir essa imagem, existe uma customização que você precisa fazer nesta imagem, né? Existe uma documentação da Microsoft, faz alguns ajustes no VHD dela para que ela seja compatível com a nuvem. Uma vez ela estando compatível, você consegue subir ela lá e subir a máquina virtual lá, funcionando. Uma vez a máquina funcionando lá dentro do ambiente, no momento que você for provisionar aqui o proteger aquela máquina, automaticamente ele já vai instalar esse agente lá. Tá? Então, no momento que você provisiona, eu quero proteger aquela máquina virtual tal. Obviamente que se a máquina virtual está no Brasil, o seu cofre aqui criado, ele precisa também estar no Brasil, tá? Ele só vai encontrar máquinas que estão na mesma região.
tá? Então, independente se ela veio do ambiente on-premises, através de uma imagem, e subiu lá, ela estando funcionando lá, eu consigo sim instalar o agente de backup dessa máquina usando o cofre, tá bom? Ah, perfeito. Essa da região ia ser a minha segunda dúvida mesmo, se os recursos teriam que estar na mesma região do cofre. Ah, legal. Boa que eu já respondi duas sem saber. É, que você ia perguntar a segunda. Não, perfeito, obrigado aí. Beleza. Beleza. Eu configurei. Esse arquivo aqui foi o que ele fez o download, tá? Eu copiei da minha máquina aqui, instalei e joguei aqui na área de trabalho da máquina. Vou dar 2 cliques nesse arquivo e aí ele me pede uma senha, tá? Só para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Eu estou mapeando o file, né, dessa máquina que está backupado. Ao invés de eu restaurar ela por completo, eu vou acessar somente os diretórios que foram backupados dessa máquina, tá? Qual que é a senha? A senha é essa daqui, ó. Eu vou copiar ela aqui, vou voltar na máquina virtual e vou colocar aqui. Essa pequena senha aqui que dá para decorar facinho, né? Super fácil. Vou dar um Enter. A partir desse momento, ele abre aqui um arquivo, ele começa a criar, abrir os arquivos aqui, tá? Os scripts, né? Para executar automaticamente isso para a gente. Vai fazer uma conexão via SCSI Service, tá? Para poder mapear esse storage aqui nesta máquina. E aí eu indo aqui no C da máquina, aqui no meu computador, daqui a pouquinho vai aparecer um outro disco aqui, geralmente aparece 2 discos, que um é da parte reservada do sistema operacional e outra realmente é a parte onde está ali o sistema operacional por completo, tá? Ele vai aparecer para mim automaticamente aqui, e é onde eu consigo pegar aqueles arquivos que foram deletados, né, ali da área de trabalho, ou se fosse de outra localidade ali da máquina, eu conseguiria também pegar esses arquivos, tá? E facilmente ali trazer de volta ali para minha máquina virtual, sem a necessidade de restaurar ela por completo. Ah, mas e se eu deletar a máquina, eu consigo restaurar ela por completo? Com certeza, tá? É possível fazer isso também. É, é claro que o tempo disso vai demorar o tamanho da máquina, né? O tempo disso vai demorar a quantidade de dados que você tem ali fazendo backup, tá? Isso tudo vai variar de acordo com o tamanho do seu ambiente. Deixa ele provisionar aqui o disco de storage. Deixa eu fechar e abrir de novo, tá demorando mais que o normal. Maquininha pequena, pode ser porque é o Windows 11, eu não tinha testado nessa máquina, mas não faz sentido nenhum. Atualizar. Vamos, meu filho. Ao vivo é tudo assim, né? Ah, eu tinha que dar um enter ali. Faltou um enter. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Então ele criou disco E, disco F, disco G. Disco G é onde está a parte aí do boot da máquina, Microsoft e tal. Disco F não tem nada, e provavelmente é esse disco aqui temporário. E o disco E é onde estão os meus arquivos, tá? O meu sistema operacional, né? Então eu venho aqui usuários, deixa eu lembrar, acho que é esse usuário aqui, área de trabalho, tá aqui os 2 arquivos. O que que eu faço? Copio eles, vou minimizar aqui e jogo eles aqui, onde eles estavam, né? Na minha área de trabalho. Se tivesse em outro diretório, eu jogaria em outro diretório, tá? Normal. E aí aqui eu dou um Q aqui para ele finalizar. Automaticamente, esse mapeamento que ele tinha criado, daqui a pouquinho ele fecha, tá bom? Automático, simples e fácil, tá? Posso dar desmontar discos aqui também, para ele desmontar aquele disco. Se eu voltar aqui, daqui a pouquinho ele já desmonta. Essa maquininha tá demorando um pouco mais que normal, geralmente é bem rapidinho, ainda mais essa máquina que não tem nada, né? Mas a questão de restauração de uma máquina virtual, restaurar somente os files, é dessa forma simples que a gente consegue fazer ali sem a necessidade de restaurar a máquina por completa, tá? Existe uma outra opção aqui agora. A gente vai passar uns 10 minutinhos só do nosso horário, tá? Só para a gente conseguir mostrar tudo que eu preciso mostrar aqui para vocês, tá bom?
Cadê? Deixa eu pegar outra máquina aqui. Deixa eu ir na máquina agora, que é a File Server, tá? Vou pegar o IP dela aqui. Deixa eu abrir o remote aqui dela. RDP. Tá abrindo. Legal. Bom, isso aqui é um file server simples, tá? É só para demonstração mesmo, não tem nada avançado aqui, tá? Eu tenho um disco diretório Z aqui, onde eu tenho um compartilhamento aqui de dados. Tenho três diretórios aqui com alguns arquivinhos somente, tá bom? Nada fora do comum, bem simples para demonstração. E aqui é simulando um file server no ambiente on-premises, tá? Então aqui ele tem o agente Maris instalado aqui. E qual que é o responsável por fazer esse backup? Esse serviço aqui, ó. Para quem já usa o Windows Server há muito tempo, ele é a cara do Windows Backup, é a mesma coisa, só mudou o nome aqui para esse cenário. E a diferença é que, ao invés de ele jogar os dados backupados aqui no local, igual faz o Windows Backup, no diretório local, ele joga para a nuvem, tá? E para onde vai esses dados? Ele vai para cá, ó. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ir pelo Recovery Service Vault e depois eu vou lá pelo Backup Center, que vocês vão ver que tem praticamente a mesma visualização. Backup Items, Azure Backup Agent, tá aqui, ó, diretório Z, último backup, View Details. A única coisa que eu consigo ver por aqui são essas informações, tá? Não consigo ter acesso aos dados aqui pelo portal do Azure, tá? Isso é importante, por quê? Não é porque o cara tem acesso aqui ao ambiente do Azure que ele vai conseguir chegar nos dados que estão sendo backupados desse diretório do on-premise, tá? Isso é importante. Então aqui, ó, eu tenho 7 backups, tá bom? Dessa máquina. E se a gente voltar aqui agora no Backup Center, e eu escolher aqui, ó, Instance, Backup Instance. Cadê? Essa VM aqui, não. Teste de LPI. Cadê a máquina? A máquina não vai aparecer aqui. Vault. Esse. Ele vai para o mesmo lugar. Vault, Azure. Que ele não vai ter também, tá? Então, como que a gente vai simular esse ambiente? Olha só. Todos os backups estão sendo enviados, ó. Esse aqui ele teve um erro, um alerta, né, que foi iniciado, não foi iniciado, tá? Aqui, ó, eu tenho um recover data. Então, por exemplo, eu vou chegar aqui e vou fazer assim, ó. Shift del, igual eu fiz no outro. Paguei tudo. Tô aqui no Z, chars, dados, não tem nada. Beleza. Vou vir aqui em recover data. E aqui é a parte importante, pessoal. Lembra que eu falei para vocês quando eu estava iniciando lá, quando a gente vai trabalhar com um backup de um file server no on-premise, no momento da instalação do agente, no finalzinho ele pede para a gente gerar a senha de criptografia, tá? Esse ambiente aqui, como é um ambiente de teste, olha só, eu tenho a senha dele aqui gerada. É nada mais que isso aqui. Isso aqui é a senha dele de criptografia, tá bom? Para esse servidor. Não é recomendado deixar ali em ambientes de produção, tá? Então, na hora que a gente vai dar um recover data, se eu vou usar para o mesmo servidor, eu não preciso dar senha. Por quê? Porque ele já está conectado com o meu backup lá dentro do Azure, tá? Com o cofre. Se eu fosse instalar isso, por exemplo, estou subindo um servidor do zero porque o outro deu ransom, bloqueou tudo, eu preciso configurar tudo do zero novamente, o meu file server. Configurei, subi o serviço, preciso restaurar os dados,
eu escolheria nessa máquina outro servidor. Primeiro ele vai pedir um Vault Credentials, que é uma senha do cofre. Isso daí fica disponível a qualquer momento. Quem tem acesso ao cofre para fazer o download e fazer a conexão novamente, tá? O registro desse servidor. E depois, se eu avançasse, ia chegar um ponto que ele ia pedir a senha de criptografia. E é nesse momento que, se eu não tiver a senha de criptografia, eu não consigo avançar na configuração desse agente, não consigo trazer os dados de volta, tá? Então, por isso que é importante. E não adianta ligar na Microsoft, não adianta que não vai ter jeito, tá bom? Então, vou restaurar para esse servidor. Se eu quero restaurar individual ou folders, volume ou system state, vou avançar. Aqui eu seleciono qual que é o volume, qual que é o período, ó, que eu quero. Todos esses são os points, né, que eu tenho. Aqui, ó, dia 18. Então, vou pegar de hoje mesmo, às 10 horas, tá? Poderia pegar do dia 22, mas vou pegar de hoje. Mount. Aí, o que ele vai fazer? Da mesma forma lá da máquina virtual, ele vai montar um novo de storage aqui temporário para mim. Para que eu consiga ter acesso àqueles dados que foram backupados e eu pegue ali somente os dados que eu quero ali trazer de volta, tá? Tô vendo só enquanto ele cria ali, já criou. Só respondendo aqui rapidinho que eu vi no chat que caiu. O Leandro Greco perguntou aqui se a senha é criptografada. Sim, tá? A senha aqui é um hash, na verdade, é um hash de senha, tá bom? Como eu mostrei naquele arquivo, ele é um hash, mas aquilo ali, você tem que guardar em um local, que é através daquele hash que ele vai gerar ali a descriptografia, né? A descriptografia vai fazer um match lá com a senha que está lá no cofre, vai ver se é igual, vai ver se é a mesma e vai dar match, e aí vai ter sucesso ali de obtenção dos dados, tá bom? Legal. Então ele criou aqui, ó, já está no ar aqui, que eu tinha mostrado, né? Um disco CB, aonde tem todos os meus dados aqui que foram backupados, ó. Estão todos aqui, tá? Se eu entrar em cada um, ó, tá todos aqueles dados aqui dentro. E aí, se eu fosse restaurar, basta eu copiar, né? A gente sabe, né, gente, que em ambiente de produção, às vezes pode acontecer de alguém restaurar, e quando a gente restaurar não, apagar, e quando a gente não tem o volume de sombra lá, fica difícil, né, a restauração, então por isso que se faz necessário mesmo a gente ter aí um backup também de um file server ali no local, tá? Então tá aí, ó, restaurei os dados, e aí, o que eu faço agora? Basta eu clicar aqui no desmontar, né, Unmount, yes, e ele vai desmontar o volume para mim, tá? Simples assim, tá bom? E aí, para a gente finalizar, tá? Claro que tem, se eu fosse falar muito mais coisas aqui, tá, gente? A gente precisa equalizar o tempo aqui, até porque todo mundo tem afazeres do dia a dia, né? No nosso trabalho aqui. Então, precisa equalizar o máximo aqui e trazer os assuntos realmente mais importantes, tá? E como que a gente monitora tudo isso? Como que a gente vê tudo isso? Como que a gente recebe alertas de e-mails disso? Como que funciona, né? Sim, tá? Antes do Backup Center, era um pouco mais difícil de ter alertas, tá? Mas por padrão, ele vai te alertar todo o ambiente. Aconteceu um problema por padrão, ele vai te alertar, tá? Ele tem uns alertas aqui, ó. Tanto é que eu recebi 2 alertas de segurança, ó, Global Alerts. Isso é tudo documentado pela Microsoft. O que faz parte do Global Alerts, o que faz parte aqui do Azure Virtual Alerta, severidade 1, 0, 2. Então, se eu clicar aqui, ele vai me trazer qual que é o alerta, por que que aconteceu isso. Isso aqui foi porque eu desabilitei o Soft Delete em um dos casos, tá? No outro também, ó, Feature de Security for Vault. Então, o que que acontece? Por padrão, ele vem com Soft Delete habilitado. E o que quer dizer isso? Se alguém, por acaso, parar um backup e excluir, por exemplo, alguém mal intencionado, parar o backup de uma VM e excluir, automaticamente
por padrão, ele vai ficar retido lá no Soft Delete por 14 dias. E isso não é cobrado a mais de você, tá? Porque você já está pagando pelo backup, tá? Então, isso vai ficar ali, não é um preço a mais que você vai pagar. Isso já faz parte do pacote aí do Azure Backup, tá? No meu caso, eu desabilitei porque é um ambiente de teste, então para depois eu poder remover isso aqui, já ser excluído tudo de uma vez, para não ficar gastando da minha assinatura, eu desabilito, tá? Por padrão. Mas tudo a gente recebe alertas, tá? E aí, tem outros alertas que você pode customizar aqui, pode criar alertas, criar um grupo de ação, né, que vai receber esse alerta. Por exemplo, aqui eu tenho um grupo meu, com meu nome mesmo, lógico, obviamente, que eu vou receber os alertas, né, com a minha conta, tá? Qual que é a assinatura. E aí é coisa de. É bem simples, tá? Configurar isso. Quem já trabalha com Azure há algum tempo é tranquilo configurar esses tipos de alerta, mas a gente consegue ali configurar. E outra coisa legal que veio com o Backup Center, aqui em Backup Reports, é isso aqui, quer ver? Trazer aqui trazer para cá. É alguns insights, tá? É claro que isso aqui, por padrão, ele não traz, tá bom? Precisa ter alguns ajustes, precisa configurar um Log Analytics, precisa configurar para ele levar os logs para dentro de um Log Analytics, e através do Log Analytics ele consegue trazer esses insights aqui para a gente, né? Então eu tenho aqui, ó, na parte de sumário aqui, ó, parte de máquinas virtuais, quantas, se está por cento, se todos os trabalhos foram feitos, o agentes, se todos os trabalhos foram feitos ou não, porcentagem de utilização do meu storage, né? Quantas atividades foram criadas, quantas tarefas, né, foram criadas, trabalhos, na verdade, foram criados, né? Que ele traz outra coisa. Backup instance, instância do backup, ele vai trazendo para a gente aqui, ó, protegido. Tudo isso aqui a gente consegue receber por e-mail também, tá? Vou mostrar um e-mail aqui para vocês, como que ele vem no e-mail. Ó, legal, todas essas informações, utilização, ó, outros gráficos, tá? Jobs. A gente consegue filtrar aqui o que a gente quer visualizar também, ó. Success, uma com falha, jobs, políticas. O que são essas políticas? Essas políticas eu consigo criar para ele automatizar alguma ação, né? Então, eu criei uma política para ele criar esses envios dos logs automático para um Log Analytics, tá? Então eu não precisei ir lá e falar qual eram os logs que eu precisava. Não, automaticamente ele já pega os logs e envia ali para esse cofre, para o Log Analytics, e o cofre consegue visualizar, tá? E aí, para a gente finalizar, esse aqui eu coloquei aqui um e-mail para receber tudo, tá? No momento que você vai criar o e-mail report aqui, ó, a última guia, tem algumas configurações que você tem que fazer. Ele vai criar um functions, né? Um Azure Functions aí para poder tomar essa ação dentro do ambiente, tá? E aqui você escolhe o que você quer exportar. Se é só sumário, se é backup instance, tem alguma dessas opções, é tudo. No meu caso aqui eu coloquei tudo para não ficar recebendo um monte de e-mail, só para mostrar para vocês o que ele vem. Vem alguns CSVs anexos, tá? O que se trata cada CSV, ele vai mostrar aqui, ó, cada um, o que é cada um desses anexos, tá? Ele vai trazer aí diariamente esse e-mail mostrando todas essas informações que tem dentro ali do portal, tá? Ó, gráfico de storage, tendência, itens protegidos, tendência de storage, job status, operação. Então, tudo isso ele traz para a gente, tá?
Pessoal, tinha muito mais coisas para mostrar para vocês, mas o nosso tempo é curto, né? Nosso tempo é pesado aqui também para gente, né? E vocês também têm outras atividades a serem feitas no dia a dia, né? Mas o que eu tinha para mostrar para vocês é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham agregado algum valor para vocês, tá? E não nos deixe de nos procurar, caso tenham outras dúvidas, caso tenha alguma dúvida também mais pertinente. Agora eu abro aí, a gente vai falar 10 minutinhos, 15 minutinhos, mas tem alguns Isso. minutos aí que vocês quiserem tirar alguma dúvida, pode colocar no chat, pode abrir o microfone quem quiser, e a gente debate essas dúvidas aí rapidinho agora, para também não amarrar muito vocês aí no tempo de vocês, tá bom? Perfeito, Leandro. Obrigada aí pela apresentação. Pessoal, temos agora esses 10 minutos para possíveis esclarecimentos de dúvidas que vocês tiverem. O Alex levantou a mão, acho que ele tem algum ponto aí para esclarecer. Diga Fique aí, à vontade, jovem. Alex. Sim, eu tenho uma dúvida aqui, uma curiosidade, na verdade. Aquela questão de eu recuperar os arquivos de uma VM, somente os arquivos, ela se limita apenas às VM que estão no Azure, ou eu consigo fazer da mesma forma das VMs que são backupadas de um Hyper-V local, digamos? Boa pergunta. Aí, no caso, Alex, tem que trabalhar com outro sistema de backup, que também faz parte do Azure Backup, que é o Azure Backup Server, tá? Ele é mais robusto. Aí você precisa do quê para trabalhar com ele? Precisa de um servidor dedicado, que aí vai instalar esse Azure Backup Server lá dentro, e aí lá você vai apontar um agente dentro do seu hypervisor, que aí ele vai demonstrar todas as VMs que estão lá dentro daquele hypervisor. Você vai selecionar quais são as máquinas que você quer backupear e ele vai fazer o backup. E no momento da restauração, você consegue fazer restauração de files, igual eu demonstrei aqui, ou da máquina virtual por completo, utilizando o Azure Backup Server. E não desta forma aqui que foi demonstrado, é um pouquinho diferente, é mais robusto. Ah, entendi. Tem umas etapas a mais aí, então, né? No caso de VMs do Hyper-V, né? Exato, exato. Que é um sistema que ele é instalado numa máquina física, depende de uma máquina somente para instalar esse sistema de backup. Ah, sim, entendi. Beleza. Obrigado, Lê. Tá bom? Por nada. Obrigada, Alex. Pessoal, mais alguma dúvida? Fiquem à vontade, não tenham vergonha. Isso aí, não tem pergunta ruim. Todas as Exato. perguntas fazem parte aí do conhecimento, tá? E a dúvida de um pode ser a dúvida do outro. Às vezes a pessoa tá mais acanhada, não quer perguntar, uma pergunta besta. Não, não Exatamente. tem pergunta besta. Mais alguém? Então, Leandro Martins, ele interagiu bem aqui. Ficou mais algum ponto, Leandro? Você gostaria de esclarecer? Não, não, tranquilo. Tranquilo? Já conheço a plataforma, já Ah, fiz alguns, perfeito. alguns testes já. Tranquilo. Não tenho legal. Ótimo, dúvidas, não. perfeito. Meu Obrigada, xará Beleza. aí, ó. Leandro. Obrigado. Exato. Valeu. Muito Mais obrigado. alguém, pessoal? Olha, todo mundo entendeu, hein, pelo visto. Que bom. Que bom. Que bom. Bom, E pessoal, pode falar, Leandro, pode falar, desculpa. Sandy. Siga aí, tranquilo. Bom, na verdade, eu gostaria de agradecer a participação aqui de todos. Eu vou deixar no nosso chat os nossos canais de comunicação, tanto o meu quanto o do Leandro, para vocês, caso tiverem alguma dúvida. E sugestões também, pessoal, de outros temas que vocês gostariam de abordar aqui em outras sessões, fiquem à vontade. Nós somos total abertos aí a sugestões também, tá bom? E só trazendo um insight para vocês que ainda estão aqui, a ideia é nossa trazer pelo menos um webinar desse a cada mês, tá? Isso, Então, como exatamente. a Sandy mencionou, fiquem à vontade aí. Se vocês querem ver algum tema específico de Azure, de Microsoft 365, fique à vontade Exato. a direcionar para a gente aí, que a gente tenta montar um tema aí, um próprio webinar referente a este tema, tá bom? Acho que o Fabrício está digitando aqui. Aguardar ele. Ah, tá. Perfeito, pessoal. Agradeço a participação de todos. Eu disponibilizei aqui no chat os nossos contatos, tanto o meu quanto o do Leandro. Fiquem à vontade aí em sugerir outros temas e também dúvidas que vocês tiverem, ok? E É muito isso, obrigado. pessoal. Valeu, Obrigada. Um obrigado. ótimo dia Obrigado, para gente. vocês.
Um Obrigado. abraço. Bom dia, brigadão, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada, Tchau, tchau, tchau. tchau.